Então, eu conheci meu pai americano estudando, né? E eu não falava muito inglês, né? Porque eu estava na pegada do meu pai brasileiro, né? Trabalho. Então, a primeira coisa que eu aprendi nos Estados Unidos foi como achar o cocô do americano no vaso do americano. Foi a primeira coisa que eu aprendi. Aqui tá o cocô e aí você vai limpar. E como eu faço tudo com excelência, eu falei, então tá bom. Bora pra dentro, bora fazer faxina. E eu aprendi a fazer uma faxina espetacular. E arrumar uma cama. E depois eu vou contar pra vocês como isso me ajudou na Fuselaria Naval Americana. Né? Isso vai ficar para mais tarde um pouquinho. Então fica ligado aí para você entender que mesmo você fazendo faxina, arrumando uma cama, isso pode salvar vidas depois. Né? Mas como que o teu pai americano te adotou? A propósito de que ele não tinha filhos? Não tinham filhos. Então, a minha mãe americana, ela é engenheira da MIT. Então, levou 11 anos, Você diz gente. da MIT? MIT, isso, que é uma das melhores... Massachusetts Institute of Technology. Yes. É uma das... A melhor faculdade de matemática, de ciências, A minha mãe, ela de exatas, né? Isso, ela é uma engenheira, e ela é a engenheira mais elevada que tem lá. Ela tem 34 anos, e ela tem um alto acesso, tanto é que ela fala, cuidado, não fala para as pessoas. Mas eu tenho tanto orgulho dela. 34 anos de MIT. De MIT. Trabalhando lá, ela ela é líder geral, e ela teve que lutar por isso, porque é uma comunidade altamente dominada pela energia masculina, né? E aí ela falou com meu pai americano, não quero ter filho, quero estudar, quero ser engenheira, tudo bem. Eles entraram em acordo e meu pai falou, tudo bem. Então meu pai, fuzileiro naval, né? Ele serviu 4 anos na Fuselaria Naval. Marine, né? Ele é o US Marine e não pode chamar de soldado, hein, gente? Nunca chama um fuzileiro de soldado. Fuzileiro. Porque tem uma rixa. Você ofende a gente, mas é uma rixa friendly, boa, é uma boa. rixa amigável. É bom que você traduz tudo. Daí, ele muito disciplinado, né? E eu estava estudando, eu conheci ele na escola. E eu precisava de ajuda, né? A gente chama isso de guidance counselor. É uma pessoa é um que... conselheiro de dar direção. Isso, é uma pessoa que define com você seus objetivos, né? O que você vai fazer na faculdade. Então, assim, quando você está estudando no 2º grau, lá são 4 anos, né? Você tem um guidance counselor, uma pessoa que vai conversar com você, saber, né? Qual que é a sua vocação. Eles fazem umas pesquisas, vão conversando. Aqui eu acho que é... É um conselheiro, será? Como é que é? Vocacional, né? Conselheiro vocacional, acho que é isso. Eu não acho que ele tinha esse título, mas eu via ele assim, sabe? Tá. Eu não sei se ele era voluntário. Na realidade, eu tenho que perguntar para ele se isso era uma profissão, se ele tá... Porque meu pai voluntaria muito. Ele é uma pessoa muito engajada na comunidade. Ele é uma pessoa com vários códigos. Ele realmente quer transbordar. E ele falou para mim assim, eu estava sentada numa mesa comendo meu sanduíche americano, naquela pegada de chips and sandwich, que é a comida que a gente come lá, minha Coca-Cola, hoje não tomo Coca-Cola mais. Batata frita. Sanduíche batata frita. Ele chegou para mim e falou assim, Deus mandou cuidar de você. Uau. Aí eu falei para ele assim, mas Deus falou com você? Mas aonde? Isso... Eu estava sentada no lounge area lá. Isso na high escola. School. E Deus mandou cuidar de você. E eu te conheço. Deus mandou cuidar de você. Aí eu falei pra ele assim, foi a primeira coisa que saiu da boca do meu pai. E eu falei pra ele assim... Que isso? Falei pra ele assim, mas Deus falou com você? Você escuta a voz dele? Porque eu era muito jovem. Você ouviu a voz dele? Ele, sim, Deus mandou cuidar de você. Aí eu falei, então tá bom. Preciso aprender inglês. Porque eu já sabia o que eu queria. Você não falava inglês? Eu não falava inglês, falava nada de inglês. Então eu estava com um pai brasileiro que falava para mim, vai trabalhar, faz faxina. Mas você não estava no high school? Mas era uma escola que tinha English as a second language. O inglês como segunda língua, né? Então o meu professor, Juvelino, que falava espanhol. Só espanhol e português. Eu aprendi todas as outras línguas antes de aprender o inglês, porque eu só ficava com a comunidade brasileira. E isso acontece muito nos Estados Unidos. Muita gente hoje vai nos Estados lá, Unidos você não precisa falar inglês. Não... Porque Everett tem comida, tem na Flórida. Não, e a região lá de Massachusetts é onde que tem mais a comunidade brasileira. Nossa, né? Maravilhoso. Parece que você está no Brasil. Só que isso gera uma dificuldade de assimilação cultural. Então, é importantíssimo assimilar a cultura do local. Senão você não executa uma guerra geográfica efetivamente. Sem sabe? E aquilo foi uma guerra geográfica para mim. Porque eu estava assimilando a cultura. Era um país frio, né? Uma cultura diferente. As pessoas... Era difícil conectar, porque... Né, uma cultura dentro de uma subcultura, né? E na casa dos meus pais americanos é mais difícil ainda, porque a minha mãe é engenheira num nível altamente elevado, onde ela faz missões secretas
atletas no mundo com o nível de acesso, porque o governo tem acessos confidenciais, sabe? Então, quando você tem um nível determinado de acesso confidencial, você não pode se relacionar com o estrangeiro. E se você se relacionar, você tem que passar um relatório para o security manager, explicando, gerente de segurança. Isso. Cara, agora a gente vai fazer uma parceria de tradução, porque tá espetacular eu falo inglês, isso o povo aqui. tem que entender, né? Tá maravilhoso. Então, a minha mãe ficou assim, como assim? Deus falou contigo que é para cuidar dessa criança, né? Porque eu tava muito jovem. A gente falou que a gente não ia ter filho. E não faz sentido. Né? Aí meu pai falou, Deus mandou fazer, eu vou fazer. A minha mãe, naquela época... Mas ele já estava se referindo... A mim, como filha. A adoção mesmo? Ele já sabia, desde que ele me viu, que eu era filha dele. Uau. E para mim isso é muito forte, porque eu estava um pouco quebrada, porque eu saí de uma família onde o meu pai brasileiro estava passando por um processo muito difícil, então ele caiu no alcoolismo, né, e uma pessoa violenta, então a minha mãe já estava muito cansada, então ela era tipo assim, eu escutava na minha família que, né, seu pai é um egoísta, e sua mãe, então assim, era muito difícil, uma família quebrada, então aquilo afetava a minha identidade. Quando eu recebi uma reestruturação paternal, onde eu senti o amor de Deus através da estrutura patriarcal, daí eu consegui me conectar a Jesus. Que coisa linda. Sabe? Eu acho que foi aí que Deus eu consegui... te dirigiu para uma casa onde tivessem pessoas crentes mesmo. Exatamente. E meu pai não é evangélico. Sabe? Meu pai é cristão. Crê em Jesus. Mas crê em Deus. Então não tem a religiosidade, sabe? Eu sou cristã, eu sou evangélica. Mas eu consigo sentir a presença do Espírito Santo na minha casa através do testemunho do meu pai americano. Claro. E eu oro para que isso reverbere em toda a minha família, para que nós possamos nos unir no amor de Cristo. Em vez de nos unir no que o mundo fala a nosso respeito, no que você tem que ter dinheiro, que você tem que ser não sei o quê. Não tem que ser, você tem que ser você em Cristo. Agora, Alice, como foi a proposta? Porque ele falou, vou te ajudar, e como funcionou? A partir daí ele começou a te chamar para ir para casa? Aí daí ele falava assim, vamos na minha casa toda sexta-feira. Daí o que a minha mãe fez? Falou para o governo americano que tinha uma estrangeira, né, para poder pegar um acesso para eu poder entrar na casa deles. Isso é até hoje. Então, a maioria das festas que eu tenho, onde tem amigos brasileiros que são indocumentados, eu não posso convidar minha mãe. Porque coloca ela numa situação constrangedora. Uau, porque ela tem não que ela discrimina, mas é que ela não pode. Vai dar um maior problema para ela lá. Então, ela ligou para o governo, fez um relatório, passou a minha ficha técnica. Eles fizeram um background check para ter certeza que eu não estava aproximando da minha mãe para poder pegar qualquer tipo de inteligência americana, porque muitas pessoas se aproximam por causa do nível de acesso. Então, ela já tinha que ter essa cautela. Então, logo aí... Mas ela era nível quanto, assim? Hoje ela é o mais alto. Então, naquela época... O mais alto 1900... é 5, nível 5? Porque mas você tem lá a gente assiste os filmes do James Bond, né? Tem os 6. É muita coisa que eu não posso falar. Tá. Aí já chega no meu problema de eu não poder falar. Não, fica tranquilo. Mas eu falei aí, gente, então, se você pegou, você pegou, se você não pegou, volta lá. Vai estar tudo certo. Então, ela falou para o governo federal, olha, meu marido está mentorando, né? Porque naquela época ela perguntava para o meu pai assim, quanto tempo você vai durar? Quanto tempo você vai durar? Né? E meu pai ria. Meu pai falava, é propósito, eu vou cuidar. Então, eu não falava inglês. Então, a primeira coisa que meu pai fez foi, você vai sentar aqui toda sexta-feira e você vai aprender inglês. Minha mãe notificou o governo federal que meu pai estava se relacionando, né, de uma maneira de mentor, mentee, né, com uma brasileira. Daí, eles fizeram background check, all set, né, nada errado. Então, desde o início, eu já tinha pegado essa referência de que eu tinha que ser uma pessoa altamente honesta. E aí, esse período passou, eles foram te avaliando, porque a tua mãe teve que também a minha mãe fez se apegar check. a você, né? Minha mãe demorou 7 anos para eu pegar o celular da minha mãe. Então, eu realmente desenvolvi um relacionamento onde eu tive que comer sal com ela. É uma pessoa muito fechada, muito introvertida, porque ela é extremamente inteligente. A minha mãe, ela é e o próprio funcionária trabalho MIT. dela tem que ser. Exatamente. Não pode ser uma pessoa aberta. Não, né? A engenheira, ela é funcionária da MIT, onde ela tem vários acolados intelectuais, e a MIT pagou para ela fazer faculdade na Harvard. Uau. Então, minha mãe tem duas afiliações às 2 melhores faculdades do mundo.
que se a minha filha quiser fazer faculdade agora e ela passar, ela tem um full ride, scholarship para Uau. Mead. Tá brincando? Não precisa pagar. E na Harvard, não. Na Harvard ela tem por minha causa, porque eu sou veterana, então eu tenho benefícios veteranos que pagam faculdade. Para vocês terem uma ideia, gente, É muito top. o tuition, né, que é a prestação lá de uma universidade dessa, É altíssimo. É altíssimo. Aí você põe 5, né, que o dólar tá 5, fica mais 5 alto e ainda. lá vai pau, E né? vai pra lá. Então, assim, eu sou Quer privilegiada. dizer, Deus te colocou num lugar Deus muito abriu especial. a porta. Então eu falei, Deus, eu preciso honrar isso. Né? O que eu faço para honrar isso? Falei, pai, qual que é o primeiro código de honra? Servir. Ele falou, você vai entrar para a Fuzileira Naval Americana.